Bom dia, meus amados e queridos ouvintes. Novamente nós estamos aqui e eu quero informar para vocês que as nossas aulas online, elas estão encerrando praticamente. Talvez no dia 17 de outubro as nossas aulas já voltem presenciais. Mas eu espero que nesses 2 domingos, hoje e domingo que vem, não sei se voltaremos realmente dia 17, mas nós estamos nos preparando, a igreja está preparando, todas as classes estão voltando e possivelmente nós voltaremos também. Mas enquanto estamos aqui, nós vamos continuar estudando. E eu quero agradecer a Deus porque praticamente 2 anos e nós não paramos. A palavra de Deus, ela continuou. A igreja do Senhor Jesus Cristo, como está escrito em Mateus, que nós estudamos, as portas do inferno, todas as coisas que vierem contra a igreja de Deus não prevalecerão. Então, nós estamos quase no fim das nossas aulas online. Eu gostaria de orar com vocês, tá bom? Vamos orar? Deus, eu quero te agradecer porque nós estamos em mais esse domingo aqui juntos para aprendermos a tua santa palavra. Obrigado pela vida de cada irmão. Oro por eles, por mim, para que juntos nós possamos vencer os problemas, as dificuldades que nós estamos enfrentando. Eu creio, Deus, que são grandes tribulações, ou seja, as tribulações que a tua igreja vai passar e vai enfrentar. Mas uma palavra o Senhor deixou para nós, que o Senhor estaria conosco, que o Senhor está conosco. Então nos abençoe, em especial agora neste momento de estudo. Fala aos nossos corações. Nos orienta e nos ajuda. Em nome de Jesus, amém. Eu sou a Tereza Braz, professora da classe Boas Novas, e estamos estudando os evangelhos. Nós terminamos domingo passado o evangelho de Mateus, junto praticamente com Marcos. Hoje nós vamos apenas rever algumas coisas que Marcos, foram escritores diferentes, Então nós vamos rever algumas coisas de que Marcos escreveu e que, vamos dizer que difere da linguagem de Mateus. Não que seja diferente a palavra de Deus, mas a maneira em que Marcos escreveu. Algumas coisas diferem da palavra de Deus. Então eu quero começar falando com vocês a respeito do escritor. E João Marcos escreveu esse evangelho mais ou menos nos anos 49 a 50. Alguns dizem que foi possivelmente mais tarde, entre o ano 58 e 60. Independente do ano, o autor foi Marcos, é a conclusão de todos os estudiosos. Aí, qual o tema do evangelho de Marcos? Vimos que Mateus foi um livro mais judaico. Mateus escreveu assim, mais especificamente para a sua nação, que eram os judeus. Marcos, ele escreve para dizer que Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele é servo. Jesus Cristo, o Filho, é servo. O texto básico nós encontramos em Marcos 10, 43 a 45, em especial o versículo 45, que é o versículo tema, é o texto tema do Evangelho de Marcos. E em Marcos 10, 45 está escrito assim: pois também o Filho do Homem não veio para servir, mas não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. João Marcos, ele era judeu, ele era filho de Maria, e dizem Maria de Jerusalém, porque Maria morava ali em Jerusalém. E ali em Jerusalém, onde Maria morava, muitos cristãos se reuniam. João Marcos também, ele era primo de Barnabé, e estavam sempre ali na casa de Maria. João Marcos, ele participou de algumas viagens missionárias de Paulo com Barnabé, seu primo. Vocês creio que já leram Atos dos Apóstolos, vocês conhecem a história. Depois de algum tempo ele se afastou, ele se apartou de Paulo e de Barnabé e mais tarde ele voltou. Alguns dizem assim que Marcos, devido à sua posição missionária, ele morreu como missionário, martirizado no Egito. Possivelmente ele se converteu à fé cristã
pelo ministério de Pedro, porque lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13, nós lemos que Pedro, ao encerrar a sua carta, ele saudou a igreja de Babilônia e também ele faz uma saudação especial a Marcos. Ele fala assim: sauda também ao meu filho Marcos. E então Marcos possivelmente se converteu com a pregação de Pedro. Pedro também frequentava a casa de Marcos e Marcos também foi discípulo de Pedro. E então Pedro instruiu Marcos no Evangelho. Ele foi assistente de Pedro, de Barnabé, até que eles foram e chegaram ali em Jerusalém, como nós podemos confirmar em Atos dos Apóstolos, capítulo 12 e capítulo 13. Quando Paulo esteve em Roma, Paulo também menciona o nome de Marcos como seu auxiliador. Colossenses 4, 10 e Timóteo 4, 11. Como nós falamos, o tema do livro é Jesus, o servo, o filho e servo. Marcos apresenta Jesus como o servo perfeito que veio para colocar uma roupagem, um avental de servo. Vocês sabem que numa casa, numa família grande, normalmente os trabalhadores, os servidores ali dos seus patrões, da família, eles colocam um avental. E então Marcos, ele simboliza a vida de Jesus como servo, aquele que coloca o avental, aquele que põe a mão na obra para fazer as coisas. Assim, então, o Evangelho de Marcos demonstra um manual valioso para o cristão, como servidor verdadeiro do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que querem ser fiel ao seu mordomo, fiel ao seu Senhor, nós precisamos colocar esta roupagem de trabalho que Marcos ele apresenta aqui. Dos 4 evangelhos, Marcos é o menor. Vocês já devem ter observado que ele tem apenas 16 capítulos. Porém, como eu falei, nós encontramos muitos detalhes importantes e ideais para a fé cristã. Marcos escreveu esse livro quando ele esteve em Roma, dedicando esse livro aos crentes de Roma, ou seja, aos leitores gentios. Ele registra aqui no seu livro, no seu evangelho, 18 milagres e apenas 4 parábolas. Porém, ele registra também o ministério do servo, ou seja, o ministério de Jesus, embora numa forma assim bem sucinta. E eu quero compartilhar então com vocês, desenvolver esse estudo aqui de Marcos em pelo menos 8 divisões. E a primeira divisão nós vamos encontrar no capítulo de 1 a 13, que é a preparação do servo para o ministério. Marcos apresenta então Jesus, o precursor do servo. Mateus apresentou Jesus como o rei. Marcos apresenta Jesus como servo. E quem era então esse precursor? Vocês já sabem, era João Batista, charado João Marcos, né? E João Batista veio ali no deserto pregando sobre o batismo do arrependimento, o batismo nas águas, que era um batismo externo, um batismo formal e visível, mas que era necessário para demonstrar a mudança interior da vida, a mudança interna, para que a remissão dos pecados, dizendo que a remissão dos pecados, então, foram sepultados ali naquele batismo. Muita gente ia a João para ser batizada por ele, porém, todos confessavam ali os seus pecados, mas nem todos realmente mudavam de vida. Se nós pensarmos, hoje não é muito diferente. O batismo nas águas, ele não salva, como nós sempre temos dito, mas ele é importante para obedecermos a palavra de Deus. E naquela época também, muitos vinham a João para serem batizados, mas a mudança interior, o arrependimento não havia acontecido. João, ele se humilhou, ele tinha uma vida diferente, como nós já sabemos, e por que ele fazia isso? Porque ele se humilhava diante do servo, diante de Jesus. Ele queria então ser assim, aquele servo humilde.
Veja que, nós não vamos ler aqui, mas em João 1:26, em Marcos 1:7, a posição em que João tomou, ele queria diminuir para que Jesus crescesse. E ele fala: aquele que vem após mim, eu não sou digno nem de desatar a correia das alparcas ou dos sapatos dele. Então eu quero que ele cresça. Eu quero que o servo se torne popular. Vamos assim, popular não no sentido de popularidade, mas conhecido pela multidão, para que eu diminua. João 3, versículo 30. João preferiu então esse lar no deserto para demonstrar a pobreza espiritual, as suas roupas rústicas, a comida que ele usava, que fosse somente suficiente para que ele pudesse viver e ter forças para preparar o caminho do servo. Porque naquela época em que João veio, o mundo espiritualmente estava frio, porque haviam passado praticamente 400 anos e o povo estava espiritualmente frio. E João então precisava de se recompor para ele poder ser aquela voz que estaria clamando no deserto, anunciando a chegada do servo. Ele preferiu então ser pobre para que o servo fosse engrandecido. O servo veio e foi batizado por João Batista, um privilégio para João. Mas João declara que o servo era quem iria batizar com o Espírito Santo, aquele que cresce nele, aquele que confiasse no servo, também seria batizado com o Espírito Santo mais para frente. Quando eles saíram da água, o servo foi ungido pelo Espírito Santo. Em forma de uma pomba, o Espírito Santo veio sobre o servo e ele ouviu aquela voz suave que dizia assim: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Mas por que Jesus então foi ungido pelo Espírito Santo, se ele é o Filho de Deus e tem o poder que Deus tem? Ele já estava investido de poder para exercer então seu ministério. Jesus não precisava de ser batizado pelo Espírito Santo. Jesus não precisava, mas aquele poder do Espírito Santo veio sobre ele para nos ensinar que todo o trabalho que nós formos fazer, o cristão vai fazer. Ele precisa então estar cheio do Espírito Santo. Ele precisa então estar ungido pelo Espírito Santo para poder conduzir outras vidas ao Senhor Jesus Cristo. João estava ali naquele deserto, mas ele continuou anunciando Jesus, ele batizou Jesus, ele participou ali de muitas coisas que Jesus fez. E Jesus então, ao ser ungido, ele nos dá o exemplo que nós também precisamos ser ungidos para realizarmos a sua obra. Depois nós vemos também a seguir, em Marcos 1, de 14 até capítulo 3, 12, o ministério do servo na Galileia. O servo começou seu ministério público ali na região da Judéia, nos anos mais ou menos 27 depois de Cristo. Ele foi também para a região da Galileia e retornou depois para a Judéia e a Pérea. Marcos não relata o ministério do servo na Judéia. Ele inicia com o ministério do servo na Galileia. Já no Evangelho de João, nós vemos que Jesus ele inicia seu ministério no capítulo 2 ali, quando ele foi batizado por João e ele chamou seus primeiros discípulos e ali realizou então seu primeiro milagre, quando ele transformou a água em vinho. E no capítulo 3, João, o João evangelista João, ele explica sobre o novo nascimento, tudo isso em Caná da Galileia. Então, se nós percebermos, Mateus, Marcos, Lucas e João sempre dão-nos a ideia de que Jesus começou seu ministério naquelas regiões, Galileia, Judéia, Pérea, embora cada um registre talvez de maneiras assim um pouco diferentes. Mas o importante é que Jesus ele iniciou o seu ministério ali. Todos eles registram isso. Como nós já estudamos lá em Mateus, ele apresentou Jesus
como o leão da tribo de Judá, o rei de Judá, sendo assim um evangelho mais judaico. Marcos não se preocupou com a genealogia. Se vocês olharem em Mateus e Lucas, nós vamos encontrar a genealogia de Jesus. Marcos, ele se preocupou mais em falar para os romanos, que eram gentios, e então por isso ele começa logo escrevendo sobre o ministério de Jesus na Galileia. E nós vemos isso nos versos de 14 a 20, a chamada dos primeiros discípulos. E depois nós vemos também que logo a seguir Marcos já vai registrando a cura do endemoniado em Cafarnaum. Ele registra também a presença do servo no sábado ali. Enfim, a gente vai percebendo esses trabalhos de Jesus que foram assim registrados por todos esses 4 evangelistas. Aí nós vamos perceber que no sábado, num dia de sábado, o servo estava ali na sinagoga e ele estava ensinando com autoridade. E estava ali na sinagoga um homem possesso de um espírito imundo. Aliás, não era só um espírito, mas eram muitos espíritos, pois o homem mesmo, ele expressa ao dizer, que temos nós contigo, Jesus Nazareno, viestes destruir-nos. Ele emprega estes verbos assim no plural, para dizer que não era apenas um espírito maligno, mas que eram muitos espíritos, ou vários espíritos, pelo menos mais de 2, né? Eu quero compartilhar algumas coisas da cura desse endemoniado de Cafarnaum, porque Mateus não registra e nós não estudamos lá. Então nós vamos ver algumas coisas aqui em Marcos. Primeiro, esse espírito maligno que controlava a vida daquele homem reconheceu Jesus e até conversou com Jesus. Por exemplo, ele chamou Jesus de Nazareno e o Santo de Deus. Mas Jesus, como Filho de Deus e Santo, ele não aceitou essa palavra daquele homem possesso. E aí ele ordenou para que aquele espírito se calasse. Cala-se e sai desse homem. O espírito então calou-se e saiu daquele homem. Isso nos ensina que nós não precisamos dialogar com Satanás. Ele é astuto. Se nós dialogarmos com ele, nas nossas fraquezas, nós podemos cair e ser um laço para Satanás. Jesus não amarrou Satanás naquele momento, mas ele ordenou: cala-te e sai dele. Em poucas palavras, e no poder do Espírito Santo, aquele demônio saiu daquele homem. Foi uma maravilha ali, todos ali, e eles pensaram e declararam que era uma nova doutrina, um novo ensino, um novo sistema religioso que o servo estava trazendo. Mas será que o povo realmente aceitou esse sistema, essa nova doutrina? Sabemos que não. Nós já vimos em Mateus que a multidão andava sempre atrás de Jesus, mas poucos aceitavam e poucos obedeciam aquilo que Jesus ensinava. E ali nesse momento também poucos reconheceram e poucos aceitaram. Acharam que foi muito bonito, foi maravilhoso, mas poucos reconheceram o poder do servo. Depois em Marcos 29 a 39, ele vai registrar sobre a cura de Pedro, que nós já estudamos em Mateus. Ele vai registrar que a fama de Jesus corria por todas as partes, que nós também já estudamos em Mateus e falamos várias vezes. E depois, aqui nós vamos encontrar em Marcos 1, de 40 a 45, uma outra situação. A cura de um leproso, que também nós não estudamos em Mateus. Mateus não registra essa cura. Mas eu quero destacar então alguns elementos aqui importantes da oração. Veja que aquele homem que era leproso, ele vai próximo de Jesus e ele fala assim para Jesus: se quiseres, bem podes tornar-me limpo. Foi uma oração de 7 palavras no grego original.
nós encontramos que foram 5 palavras apenas, mas no nosso português nós podemos dizer que foram 7 palavras apenas. Então, o que eu quero compartilhar com você nessa pequena frase, se queres ou se quiseres, bem podes tornar-me limpo, que foi uma oração sincera daquele homem, foi um rogo, uma petição que aquele leproso que estava desesperado, ele fez ao Senhor, uma oração sincera. A segunda coisa, foi uma oração reverente e de humilhação. Ele rogava de joelho diante do servo. A terceira coisa, uma oração em submissão à vontade daquele servo. Ele falou assim: se quiseres, eu quero, mas se tu quiseres, se submetendo então na dependência, no querer do servo. A quarta coisa que nós podemos ver aí, que foi uma oração confiante. Bem podes curar-me. O Senhor pode, pois tu és o servo todo-poderoso. Aquele leproso, ele então reconheceu o poder do servo, que poderia curá-lo naquele momento. A quinta coisa que eu posso observar nesta oração, uma oração de reconhecimento da sua própria necessidade. Nós muitas vezes reconhecemos a nossa necessidade, mas nós deixamos de nos humilharmos para irmos diante do servo e pedirmos a ele curar ou resolver aquele problema que nós estamos passando. Mas a oração desse servo, ele reconheceu a sua necessidade. Ele diz: eu estou leproso, eu sou leproso, mas eu quero ser limpo, eu quero ser purificado da minha lepra. A sexta coisa que eu posso ver aqui foi uma oração pessoal, no versículo 40, como nós falamos. Eu quero ser limpo, eu preciso de ti, eu sou dependente de ti. Quando nós nos colocamos assim, nós sabemos que o nosso Deus, ele vai cuidar de nós. Foi também assim uma oração específica, eu quero ser limpo e nada mais. A última coisa foi uma oração assim breve e sem muitas palavras. Depois nós vamos passando adiante, porque, por exemplo, o paralítico de Cafarnaum, a chamada de Levi, ou seja, a chamada de Mateus, a questão do jejum, Jesus é o Senhor do sábado, o servo cura no sábado, os fariseus formaram um conselho para criticar, para atacar o servo, para prendê-lo, o servo. Tudo isso nós já vimos em Mateus. E no final, nos capítulos de 3 até o capítulo 8, nós vamos ver o servo treinando os seus discípulos. E nesses capítulos, Marcos registra o ensino do servo de Jesus, né? Por parábolas também. Praticamente as mesmas histórias, as mesmas parábolas que que Mateus escreveu ali, que Jesus contou e que Jesus realizou. Com exceção da palavra da semente e da cura do surdo e gago de Decápolis, que só Marcos registra, eu quero ver e quero compartilhar com vocês sobre essas duas parábolas. Por exemplo, Marcos 7, de 31 a 37, nós vamos ver a parábola, a cura de um surdo e gago de Decápolis. Decápolis é uma região composta por 10 cidades praticamente gentios. Decápolis é tipo de uma confederação de várias cidades, e ela abrangia, então, ali estava situada ali próximo do Rio Jordão, ao sul da Galileia. Eram cidades populosas nos tempos de Jesus, por exemplo, Damasco, Filadélfia, Gadara, Gerasa. Algumas dessas cidades nós já vimos, já estudamos lá em Mateus, né? E Damasco, por exemplo, é uma cidade que ainda hoje é importante e populosa. Aquele surdo e mudo era dessa região de Decápolis, de uma dessas cidades de Decápolis. Talvez por causa da sua surdez, ele também era gago, ele não falava corretamente, ele não ouvia muito o som, então era difícil para ele falar também com clareza. Mas Jesus chegou, tirou aquele homem ali do meio da multidão que sempre estava por perto, né? E pôs os dedos em seus ouvidos,
cuspindo, tocou a sua língua com a sua saliva. Bem, mas se o homem era surdo e gago, falava dificilmente, como é que foi a comunicação de Jesus com aquele homem? Será que naquela época já existia os sinais, né? Sinais, a linguagem dos deficientes visuais e auditivos? Jesus também, se não existia, nós podemos ver que Jesus já praticou. Hoje existe assim de uma maneira formal. Talvez Jesus praticou de uma maneira informal, mas ele se comunicou com aquele homem que era surdo e gago, falava dificilmente. Jesus, aqui também, ele percebeu que o homem não ouvia. Então o que ele fez? Ele tocou com os dedos em seus ouvidos, bem como a sua saliva na sua língua. E aquele homem então foi tirado por Jesus também do meio da multidão, porque eu acredito que ali no meio da multidão, muitos ruídos, muitos poderiam estar atrapalhando aquele homem para ouvir direito. E Jesus então tirou, apartou aquele homem ali do meio da multidão. Depois que Jesus fez isso, Jesus olhou para o céu e o poder vinha de Deus. Ele sabia que o poder estava no Pai, embora ele também tivesse poder, mas a aprovação do Pai era importante também naquele momento. Jesus suspirou e, expressando assim a sua tristeza pelo sofrimento daquele homem, bem como pela tristeza e a surdez espiritual da humanidade daquela época, pelo gaguejar, muitas vezes, daquele homem, que a multidão muitas vezes gagueja sem saber o que está fazendo, o que está falando aos pés do Senhor Jesus Cristo. Nós também muitas vezes gaguejamos, não temos palavras, somos gagos para conversar com Deus espiritualmente. Então isso demonstra para nós que Jesus, ele teve compaixão daquele homem e ele tem compaixão de nós. Muitas vezes ele nos tira do meio da multidão, do meio da situação que nós estamos, para que nós possamos ouvir a voz dele, ele falando conosco. Como resultado, nos versos 35, nós lemos: os ouvidos se abriram e a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. No verso 37 também nós lemos que todos se maravilharam e diziam: tudo tens feito bem, até o surdo ouvir e os mudos falarem. Então Jesus ordenou para aquele homem: olha, não fala para ninguém, não conta para ninguém a bênção que você recebeu. Mas aquele homem, ele não se conteve, ele começou a falar para todo mundo. Isso acontece conosco também, quando nós estamos muitas vezes presos com os nossos ouvidos, com a nossa língua, sem poder falar espiritualmente falando, ou até mesmo em uma outra situação. Quando acontece algo maravilhoso e nós podemos resolver aquela situação, então nós muitas vezes não nos aquietamos e nós queremos sair correndo e contar para as pessoas. Foi o que aconteceu com aquele homem ali, depois de curado. Ele saiu falando para as pessoas. Essa sessão do servo, treinando os seus discípulos, nós encontramos mais uma cura que Jesus fez, isso que só Marcos registra, os outros eles não registram, que foi a cura do cego ali de Betsaida. E então, Betsaida era uma cidade pesqueira à margem do norte do Mar da Galileia. Pedro, André, eles estavam sempre por ali. Ali então trouxeram um homem que era cego e rogaram para que Jesus o curasse. Jesus conduziu aquele cego para fora da aldeia novamente. Agora nós acabamos de ver que Jesus tirou aquele gago e surdo do meio da multidão. Aqui Jesus novamente tira esse cego para fora da aldeia, antes mesmo de curá-lo. Mas por que Jesus então levou aquele homem? Ele não deveria logo de imediato curar aquele homem?
para depois levá-lo para fora da aldeia, a cura não era mais importante? Jesus, então, ele curou aquele homem de uma maneira assim, bem complicada, né? Veja só, ele usou um método que era necessário para curar aquele homem, que era cuspir no chão, cuspir nos olhos dele, para que ele pudesse então ser curado. Para nós, e talvez naquela época para a multidão, para todos ali, seria assim um absurdo, uma maneira impraticável, você cuspir no olho da pessoa para curá-la. Mas nós não entendemos tudo quanto Deus faz. Tudo que Ele faz é perfeito. Nós reclamamos, nós questionamos, queremos as coisas muitas vezes de imediato. Nós vamos perceber que aquele homem não foi curado de imediato. Mas nós podemos então aprender com a cura desse homem, que nem sempre Deus faz as coisas de imediato. Nesse caso, a cura do homem foi realizada em 2 etapas. Foi absurdo, mas foram em 2 etapas. No verso 23, Jesus cuspiu nos olhos do homem e impôs as mãos e perguntou: você vê alguma coisa? O homem respondeu no verso 24: vejo homens como árvores andando. No segundo momento, no verso 25, Jesus tornou a pôr as mãos sobre os olhos do homem. Então, os olhos foram restabelecidos nitidamente e ele via bem todas as coisas. Aquele homem então passou a ver ali todas as coisas nitidamente. O que nós podemos aprender dessa parábola? Que Jesus, o Deus Filho, ele é poderoso tanto quanto o Pai. E como nós falamos, todas as coisas que ele faz é perfeito. Para nós pode não ser perfeito, a maneira como ele faz, o momento que ele faz, mas para ele tudo é perfeito. A sua demora muitas vezes é para aumentar a nossa fé, para que nós possamos persistir em comunhão com ele. Ele sabe que se ele curar imediatamente, se ele atender o nosso pedido imediatamente, nós podemos esquecer de orar, de buscar a ele. Então, muitas vezes, a demora dele nos atender é para que a nossa comunhão com ele possa ser aumentada e a nossa dependência também para com ele possa ser aumentada. Às vezes nós precisamos sair do nosso eu, lá de dentro, para nós então sermos conduzidos em humildade, sermos quebrantados por Jesus e para que assim nós possamos receber dele aquilo que nós estamos precisando. Por outro lado, muitas vezes Jesus ele faz isso, ele demora para nos atender para que a nossa visão espiritual seja maior da sua pessoa. Nós sabemos que cada um de nós tem visão diferente da obra de Deus. Cada um de nós na nossa conversão, ela foi diferente. Eu tive um momento de conversão, você talvez teve um outro momento de conversão. Então, tudo isso leva em conta muitas vezes. Eu, por exemplo, posso ser mais rápida para absorver as coisas de Deus. Uma outra pessoa, ela vai ter mais dificuldade para absorver as coisas espirituais. Então, aquele homem, essa situação do homem não ser curado de imediato, nos ensina que nós, muitas vezes, não somos aquilo que nós não temos ou não somos aquilo que nós queremos ser de imediato, porque Deus quer tratar conosco. Depois, nós vamos ver nos capítulos de 9 a 10 a viagem do servo para Jerusalém. Enquanto o servo caminhava para Jerusalém, ele continuou realizando as obras de curas, ensinando seus discípulos, como nós vimos em Mateus também. Em especial, no capítulo 10, que está dentro desse outro bloco de estudos aqui, no capítulo 9 e 10, nós vamos ver que diante do pedido dos filhos de Zebedeu, para se assentarem um à direita e outro à esquerda no trono, no reino do Pai, Marcos escreve as palavras do servo,
que quem quisesse ser grande precisava primeiro ser servo, primeiro precisava servir, precisava vestir a roupagem de servo e assim ser grande no reino do Pai. Assim como Jesus se humilhou, Jesus se desceu da sua glória e veio aqui para servir e não para ser servido, como é o versículo 45 que nós temos em Marcos 10, que é o tema, é o versículo chave do nosso estudo. Depois, nos capítulos de 11 a 12, nós vamos ver o ministério do servo em Jerusalém. Nós já estudamos em Mateus, que falamos que Jesus ele começou seu ministério ali na Galiléia, depois ele foi para Jerusalém, para ali completar o seu ministério. E Marcos também ele narra essa situação do servo. No capítulo 13, nós vamos ver o discurso do servo no Monte das Oliveiras, que nós também já estudamos lá em Mateus. E ele vai falar, Marcos vai falar sobre a tribulação, sobre os princípios de dores que nós já vimos. Capítulo 14 e 15, Marcos narra o sofrimento e a morte do servo. Também nós já estudamos em Mateus com bastante detalhes assim, né? E uma coisa que me chamou a atenção, a conspiração contra o servo, a traição, tudo isso os evangelistas eles narram. Por quê? Porque tudo isso aconteceu. Aí então nós vamos ver no capítulo 8 o triunfo do servo. Nós vimos ali no domingo passado a ressurreição do servo. Nós não vamos repetir tudo que nós vimos, porque é praticamente a mesma história que Marcos escreve aqui. Então eu quero ir logo com vocês, lá no capítulo 16, dos versículos de 17 e 18, para nós encerrarmos essa parte do livro de Marcos, tá? Marcos ele escreve sobre os sinais que acompanhariam aqueles que acreditassem no Evangelho. Mas que sinais seriam estes? Esses sinais ainda existem hoje, precisam ser desenvolvidos hoje. A intenção e o propósito de Jesus ao realizar esses sinais e esses milagres todos que nós estudamos em Mateus e também aqui em Marcos, essas curas todas, foi para que os discípulos, a multidão ou as multidões que seguiam Jesus pudessem crer nele. Foi para aquela época apostólica, foi para o início da igreja, antes que a Bíblia tivesse sido completa na forma que nós temos hoje. Para confirmar a pregação dos apóstolos, Deus testemunhou com sinais, com maravilhas e vários dons do Espírito Santo. A necessidade de sinais passou, acabou, porque tudo já aconteceu. É só nós lermos ali no livro de Atos, nós vamos ver que muitas coisas ou tudo já aconteceu. Marcos ele escreve então ali sobre expulsão de demônios, ele escreve sobre muitas coisas e em especial são 4 coisas, né, que ele fala ali, que era a expulsão de demônios, novas línguas, lidar com serpentes, beber veneno, impor as mãos sobre os enfermos. E a maioria desses sinais já se cumpriram, como nós estamos falando. Não há necessidade desses sinais. Porém, se for necessário, Deus ele pode ainda fazer estes sinais. Não há necessidade de fazer, mas se for necessário, Deus ainda faz esses sinais. Aí então, nós estamos chegando ao final desse estudo de Marcos. Eu espero que, assim, rapidamente como nós passamos, nós já estudamos bastante lá em Mateus, já vimos, né? Então, não há necessidade de nós estarmos falando. Não que, de fato, não precisamos falar, porque cada vez que você lê a Bíblia, você lê um texto, isso faz nos aproximar de Deus. Nós, hoje, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós temos tudo em nossas mãos. Nós temos a palavra de Deus, nós temos Jesus, nós temos Deus, nós temos o Espírito Santo conosco, e nós devemos então continuar essa tarefa que foi entregue para os apóstolos lá, de ir e pregar o Evangelho, anunciar Jesus Cristo, o Rei vitorioso. Sempre eu penso na vitória. Se ele venceu,
e Ele nos capacita para vencermos com Ele também. Aqueles 11 apóstolos, ele sabia que a vontade de Deus, a vontade de Jesus, o servo, era que eles fossem por todo o mundo pregando o Evangelho. Eles foram os pilares, as colunas da igreja do Senhor Jesus Cristo, que hoje somos nós. Que Deus nos abençoe. No próximo domingo, nós vamos dar uma olhada também em Lucas. Talvez em Lucas a gente se demore um pouquinho, porque Lucas é um pouco mais comprido que Marcos. Mas que Deus abençoe a todos e um bom domingo para todos vocês.